Imagine um lugar tão profundo e tão estranho que nenhum raio de sol jamais o alcançou. A 5.000 metros abaixo da superfície do Oceano Pacífico reina uma escuridão absoluta, densa e permanente. A pressão ali é tão extrema que esmagaria metal como se fosse uma folha fina. E foi exatamente para esse ambiente hostil e desconhecido que cientistas enviaram um equipamento como nunca antes havia sido utilizado. Se histórias assim despertam a sua curiosidade, se você quer entender o que quase passou despercebido e por que essa descoberta pode transformar nossa compreensão sobre a própria vida, então acompanhe até o final. O que foi enviado às profundezas não era um ser humano em um traje especial, nem uma sonda convencional presa por um cabo a um navio na superfície. Tratava-se de um drone autônomo, controlado por inteligência artificial, projetado para observar, analisar e tomar decisões em tempo real, sem depender de comandos constantes. Ele não era apenas uma ferramenta, mas um sistema capaz de aprender. Foi treinado com milhares de horas de vídeos do fundo do mar, dados geológicos detalhados e informações biológicas complexas. Conseguia identificar padrões e anomalias com mais rapidez do que qualquer pesquisador observando uma tela. O projeto em si começou de maneira aparentemente simples. A proposta era realizar um mapeamento detalhado do fundo do oceano em uma grande colaboração entre instituições oceanográficas de 3 continentes. O alvo da investigação era uma das regiões mais misteriosas do planeta, a zona Clarion-Clipperton, situada entre o Havaí e o México. Essa vasta planície abissal cobre cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, uma área maior do que muitos países inteiros, e ainda permanece em grande parte inexplorada. Missões anteriores haviam utilizado módulos de pouso simples ou veículos operados remotamente, conectados por cabos a embarcações na superfície. Porém, esses sistemas tinham limitações claras. Seu alcance era restrito ao comprimento dos cabos, e todas as decisões dependiam de operadores humanos. Em um ambiente onde sensores geram enormes quantidades de dados a cada segundo, detalhes importantes podem facilmente passar despercebidos. O novo drone, por outro lado, operava com independência. Ele se adaptava continuamente às condições ao redor e conseguia detectar irregularidades quase invisíveis. A 5 quilômetros abaixo da superfície, iniciou-se o que mais tarde seria descrito como a primeira missão verdadeiramente independente em águas profundas. No começo, as imagens captadas não mostraram nada fora do comum. O fundo revelava uma paisagem de sedimentos e rochas dispersas. Entre elas, estavam espalhadas formações arredondadas, semelhantes a batatas, conhecidas como nódulos polimetálicos. Esses nódulos contêm metais valiosos como cobalto, níquel, cobre e manganês, matérias-primas essenciais para baterias, veículos, elétricos e sistemas de energia renovável. Criaturas marinhas estranhas, adaptadas à escuridão eterna e à pressão esmagadora, moviam-se lentamente entre essas formações. Tudo parecia dentro do esperado. Então, algo inesperado aconteceu. Sem emitir um alerta dramático, o drone simplesmente parou. Pairou sobre uma área do leito marinho, com aproximadamente 30 metros de largura, e direcionou seus sensores para aquele ponto específico. De acordo com os registros da missão, repetiu esse comportamento 4 vezes, exatamente na mesma região, antes que a equipe na superfície percebesse que havia algo incomum. Quando os cientistas analisaram os dados, encontraram um sinal elétrico fraco, mas contínuo. Não era uma interferência momentânea, mas uma voltagem constante e mensurável. O próprio fundo do mar estava produzindo eletricidade. Inicialmente, suspeitou-se de falha nos instrumentos, algo compreensível em um ambiente de frio extremo, alta pressão e água salgada, corrosiva. Entretanto, o drone possuía múltiplos sistemas de medição independentes, e todos registraram o mesmo fenômeno. Os nódulos metálicos espalhados pelo leito oceânico
Exatamente aqueles que empresas de mineração desejam extrair em grande escala estavam gerando pequenas correntes elétricas ao entrarem em contato com a água sob pressão extrema. Essas correntes eram suficientemente fortes para separar moléculas de água em oxigênio e hidrogênio, e esses gases eram liberados diretamente na água ao redor. Isso representava algo revolucionário. Em completa escuridão, sem luz solar e sem fotossíntese, estava sendo produzido oxigênio de forma natural. Nas profundezas onde a luz nunca chega, surgia um gás fundamental para a vida. Alguns pesquisadores passaram a chamar esse fenômeno de oxigênio escuro. As implicações foram imediatas. Se o fundo do mar produz oxigênio continuamente, então talvez existam formas de vida que dependam desse processo, formas que ainda nem conhecemos. Embora já se soubesse que organismos vivem próximos a fontes hidrotermais, utilizando energia química em vez de luz solar, o mecanismo agora observado era diferente. Enquanto oceanógrafos tentavam compreender as consequências, cientistas planetários também demonstraram interesse. A Lua Europa, que orbita Júpiter, abriga um oceano sob sua espessa camada de gelo. Ali, a luz solar também não alcança as profundezas. Se um processo semelhante pode ocorrer na Terra, por que não poderia acontecer em outro mundo? E o mesmo vale para Encélado, lua de Saturno, que libera jatos de água para o espaço, sugerindo a presença de um oceano oculto sob sua superfície congelada. De repente, a busca por vida extraterrestre ganhou uma nova perspectiva. Não por causa de uma descoberta no espaço, mas devido a algo encontrado 5.000 metros abaixo de nosso próprio oceano. Mas a história não terminou com o oxigênio. Enquanto continuava sua exploração, os algoritmos do drone identificaram outra anomalia. No leito marinho surgiam formas geométricas, espirais, padrões em grade, linhas que lembravam mosaicos organizados. Não pareciam simples acúmulos de sedimentos nem marcas causadas por erosão aleatória. As estruturas apresentavam uma precisão quase matemática. A inteligência artificial havia sido treinada para diferenciar formações naturais comuns de padrões incomuns, e esses locais eram constantemente classificados como anômalos. Ao revisar as gravações quadro a quadro, a equipe percebeu algo ainda mais impressionante. Os padrões mudavam lentamente ao longo do tempo. As linhas se estendiam. As espirais se contraíam. O fundo do mar não era estático. Inicialmente, suspeitou-se de movimentos tectônicos, correntes submarinas ou forças das marés. No entanto, os sensores não indicaram atividade sísmica significativa nem correntes fortes capazes de explicar as alterações. Em vez disso, medições eletromagnéticas revelaram pequenas variações no campo magnético local, perfeitamente sincronizadas com as mudanças estruturais observadas. Em um momento descrito pelos registros como de completo silêncio, a equipe compreendeu que o processo que gerava eletricidade e separava moléculas de água também estava influenciando a própria estrutura física do leito marinho. Energia, forma e tempo pareciam conectados em um sistema contínuo. O drone havia sido enviado para coletar dados geográficos. Em vez disso, retornou com indícios de um processo estável, autossustentável e possivelmente ativo há milhares de anos, oculto sob 5 quilômetros de água. E é aqui que tudo se torna ainda mais delicado. No centro desse fenômeno estão os próprios nódulos polimetálicos. São eles que geram eletricidade, possibilitam a produção de oxigênio no escuro e parecem influenciar propriedades físicas e magnéticas do fundo oceânico. E são exatamente esses nódulos que empresas planejam remover em larga escala. A zona Clarion-Clipperton é considerada o principal foco da mineração em águas profundas. Máquinas estão sendo preparadas, autorizações estão sendo solicitadas. Milhões de toneladas desses minerais poderão ser extraídas para atender à crescente demanda por baterias e infraestrutura de energia limpa. Mas agora surge uma pergunta essencial. Ao remover esses nódulos, estaremos interrompendo um sistema natural que ainda não compreendemos plenamente? Poderíamos destruir ecossistemas que dependem desse processo invisível?
estaríamos eliminando pistas fundamentais sobre a origem da vida na Terra ou sobre como ela poderia existir em outros lugares do universo. O drone desceu para mapear o fundo do mar. Em vez disso, revelou que o oceano, mesmo na escuridão absoluta, está longe de ser um ambiente passivo. Ali, sob pressão inimaginável, ocorrem processos complexos que desafiam nossas expectativas. E quase não percebemos. O que torna essa missão tão marcante não é apenas a descoberta em si, mas a consciência de quão perto estivemos de ignorá-la. Durante décadas, o fundo do oceano foi tratado como uma paisagem quase inerte, fria, escura e estática. Agora sabemos que, longe da superfície iluminada, existe um sistema ativo e dinâmico capaz de gerar energia, modificar estruturas minerais e, possivelmente, sustentar formas de vida que ainda não identificamos. Pesquisadores ao redor do mundo continuam analisando os dados coletados pelo drone. Novas expedições estão sendo planejadas para confirmar a extensão desse fenômeno e entender melhor seus impactos químicos e biológicos. Se ficar comprovado que a produção de oxigênio escuro ocorre em larga escala, isso poderá redefinir conceitos fundamentais da oceanografia moderna. Ao mesmo tempo, cresce a pressão para que decisões sobre mineração em águas profundas sejam tomadas com extrema cautela. A remoção em massa dos nódulos polimetálicos pode significar a interrupção de um processo natural que levou milhares de anos para se estabelecer. Em ambientes onde as mudanças acontecem lentamente, qualquer intervenção pode ter efeitos duradouros e imprevisíveis. Talvez a maior lição dessa história seja um lembrete de humildade. Mesmo no século atual, com tecnologia avançada e inteligência artificial sofisticada, ainda estamos apenas começando a compreender os mecanismos ocultos do nosso próprio planeta. 5.000 metros abaixo da superfície, na escuridão absoluta, a Terra continua operando sistemas complexos que desafiam nossas teorias. Antes de buscarmos respostas definitivas nas estrelas, talvez precisemos olhar com mais atenção para as profundezas silenciosas que existem bem aqui, sob nossos oceanos.